Hoje eu vou ensinar para vocês um bolo no acetato ou na marmitinha que serve para qualquer situação. Você pode vender ele ou no dia a dia ou em festas. Pensando nisso e no enorme lucro que vocês vão ter, eu vou ensinar para vocês o passo a passo para não ter erro e vocês lucrarem muito no final do mês. E fica até o final que eu vou ensinar para vocês como armazenar esse produto, a validade dele e o quanto ele rende. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal do Lutiana, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso bolo no acetato com uma massa deliciosa, bem fofinha e molhadinha, além disso um recheio de brigadeiro de limão e uma geleia deliciosa de frutas vermelhas. Então vem comigo aprender! Mas antes, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo dicas deliciosas como essa. E também gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês querem que eu faça, como calcular o valor desse produto e quanto que eu posso cobrar nele. Então deixa aqui embaixo nos comentários que se tiver bastante comentário no próximo vídeo eu faço para vocês certinho, passo a passo de como calcular o valor desse produto e o quanto vocês podem vender. Primeiro nós vamos aprender o nosso brigadeiro de limão e se você quiser aprender outras receitas de brigadeiro é só você clicar no card aqui em cima ou no link da descrição que eu ensino para vocês outras receitas deliciosas. Vamos começar aqui colocando na nossa panela o nosso leite condensado, a manteiga e a glucose de milho. Fica tranquilo que esse brigadeiro ele tem uma técnica muito boa que o seu brigadeiro não vai falhar, ele vai ficar lisinho e bem brilhante. Liga o fogo e mexe até que a sua misturinha ali comece a borbulhar. Assim que ela ferver, você já pode acrescentar o seu chocolate branco e o seu creme de leite. E mexe aí até que ele fique em ponto de enrolar. Por que ele precisa ficar em ponto de enrolar? Porque a gente vai colocar aqui o nosso limão depois, então ele vai perder um ponto aí. Então você tem que fazer um ponto a mais do que você gostaria de chegar. Então, como eu quero que ele chegue no ponto de recheio ou ponto de bico, então eu faço ele ficar até o ponto de enrolar, para que na hora que eu coloco no brigadeiro, ele fique no ponto de recheio. Assim que ele ficar no ponto de enrolar, a gente já pode acrescentar o nosso limão. Eu coloquei aí o meu limão aos poucos para que eu consiga sentir a acidez do meu limão para ver se está o suficiente. Coloquei em média 50 gramas de suco de limão. Em seguida, você tampa ele muito bem com plástico filme em contato e põe na geladeira ou deixa descansar por 6 horas. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa massa. A nossa massa ela é bem diferenciada, ela é super firme, super estruturada e ao mesmo tempo ela não perde aquele úmido, aquela coisa molhadinha que deixa um bolo chifão. É uma massa manteigada, mas ela é bem gostosa e bem saborosa, vocês vão ver. Se você é uma pessoa que está começando agora na confeitaria, não tem batedeira, não tem utensílios, pode ficar tranquila, porque essa receita ela é feita para vocês também. Ela não vai precisar de batedeira, você pode fazer tudo na mão e é bem tranquilo de fazer, você não vai ficar com aquele cansaço, aquela fadiga de ficar mexendo, tá bom? Para começar, a gente vai fazer o nosso buttermilk, que nada mais é do que misturar o limão no leite. Mistura os dois aí, ele vai dar uma talhada e deixa ele reservado até a gente precisar usar. Em seguida, em um bowl, a gente vai colocar a nossa manteiga em temperatura ambiente, né, em ponto de pomada. A minha aí não tá em ponto de pomada porque eu tirei ela muito em cima da hora da geladeira e como tava frio, ela acabou não ficando em ponto de pomada. Mas eu recomendo que vocês deixem nesse ponto, porque daí fica mais fácil de vocês mexerem, vocês não precisam ficar amassando ela para ela poder derreter. 2000 anos depois. Coloca aí o seu açúcar e mistura até que ele fique esbranquiçadinho. Esse processo é bem rapidinho, viu? Em seguida, a gente vai colocar um por um os nossos ovos. Coloca um ovo, mexe bem, coloca outro, mexe bem e até acabar os ovos. Não precisa tirar a película desse bolo, porque como é uma massa manteigada, ele não vai ficar com aquele cheiro de ovo, aquele sabor de ovo, tá bom? Agora é só a gente acrescentar o nosso óleo e o nosso buttermilk que a gente tinha feito aquela hora. Mistura bem de novo até homogeneizar, não precisa ficar batendo não. E em seguida a gente vai peneirar a nossa farinha e o fermento. Por que é importante a gente peneirar? Para ele ficar mais macio e mais fofinho. Então peneira aí para ele não ficar com aqueles gruminhos de farinha que não é muito legal. Misturou bem? Agora é só a gente colocar numa forma untada e enfarinhada ou com desmoldante. Eu prefiro desmoldante porque ele não fica aquela crosta.
Mas como eu não tinha aqui, eu coloquei a farinha e a manteiga, que também serve muito tranquilo. Essa forminha aqui é uma forminha de pão, ela é muito fácil de ser encontrada e ela fica muito melhor para você poder fazer o seu bolo. Então eu recomendo que faça nela para ficar mais fácil para vocês não precisarem ficar cortando aquele bolo retangular. Leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 30 a 40 minutinhos. Essa minha massa rende 2 forminhas dessa. Essa minha forminha, ela mede 20 por 10 e 5 centímetros de altura, tá? Eu coloquei aí, minha massinha, ela tem mais ou menos 450 gramas em cada forminha dessa. Assim que o seu bolinho ficar pronto, olha a maciez que ele fica e como ele fica lindo. Assim que ele ficar pronto, é só você levar para a geladeira ou deixar ele descansando. Fora da geladeira também dá super certo, mas envolve ele no plástico filme para que ele não fique seco e nem fique com sabor ou exposto fora da geladeira, tá bom? Então embrulha ele aí e leva para a geladeira ou deixa aqui fora descansando até ele ficar em temperatura ambiente e descansar o suficiente. Assim que os dois estiverem bem descansados, a gente vai começar a rechear o nosso bolo. É bem simples. Você vai precisar cortar a sua massa. Para cortar, eu recomendo muito que vocês cortem ou com uma faca de serrinha ou com uma faca de pão. Por quê? Porque a faca que não tem serrinha, ela vai acabar quebrando o seu bolo. Então eu recomendo que você use essa para não quebrar e cortar retinho de uma forma mais homogênea, sem que o seu bolo fique despedaçado. Cortei aí em média um dedinho de grossura para cada camada no seu bolo, para que ele fique bem homogêneo, camada, recheio, camada, recheio. Em seguida, a gente vai montar ele inteiro na nossa forminha para que ele possa descansar e ficar bem estruturado. Então forra ela com plástico filme aí ou com algum plástico e começa a montar o seu bolo. Primeiro a gente vai colocar a primeira camada. Não esquece de molhar o seu bolo. Eu estou molhando aí com água e leite condensado. E por que eu estou usando leite condensado? Porque esse bolo é um bolo bem ácido. Então para ficar mais docinho, dar uma quebrada nesse ácido e ficar bem equilibrado, eu coloquei aí o leite condensado. Eu não costumo muito molhar com leite condensado, mas esse bolo eu achei muito importante. Agora a gente vai colocar o nosso recheio. Olha como ele ficou lindo, macio e super gostoso, gente. Vocês vão adorar, tenho certeza que vocês vão amar muito esse recheio. Eu sou simplesmente apaixonada por ele. Coloquei aí o recheio, fiz um mini buraquinho pra gente colocar a nossa geleia, pra ela não vazar, né? Enquanto ele tá descansando. Então coloco aí a nossa geleia de frutas vermelhas. Se você quiser aprender a fazer essa geleia, eu ensino lá no Instagram. Então é só você seguir a gente, @dulcianaquizotti, que eu ensino lá o passo a passo. E se você tiver alguma dúvida, me chama lá no direct que a gente pode conversar. Agora a gente vai repetir o processo para nossa outra camada. Então, camada de bolo, molhar, recheio, geleia, mais uma camada de bolo. Assim que a gente finalizar, você tampa muito bem ele e leva para a geladeira. Agora é importante que você leve para a geladeira porque ele está molhado, a gente molhou ele, então é importante que ele descanse por lá. Leva para a geladeira e deixa ele descansando por aproximadamente umas 6 horinhas. Agora que o nosso bolo já está descansado, é só a gente cortar. Corta com uma faca de serrinha. Eu comecei a cortar com uma faca retinha e não deu muito certo, tá? Ele acaba amassando o bolo e aí o recheio vaza, né? Não é que ele vaza, ele forma aquela barriguinha. Então, para não formar essa barriguinha, corta aí com uma faca de serrinha e delicadamente para ele poder cortar certinho. Além disso, para não ficar todo melecado o seu bolo, a cada corte de camada você precisa limpar a sua faca para ela não levar todo aquele resíduo para o outro corte, tá bom? Então não esquece de limpar em cada corte que você for fazer. Muito importante, eu dividi aí o meu bolo em aproximadamente um dedinho de grossura. Se você quiser fazer ele maior, não tem problema nenhum, mas não esquece de cobrar um valor mais alto, tá? Ele me rendeu aí umas 10 fatias de bolo para cada forminha. Assim que cortado, você já leva para o acetato, não fica transportando ele de prato em prato, não recomendo, porque você vai perder o seu recheio aí. Então já leva ele para o acetato, coloca ele bem no meio do acetato, coloca ele no acetato e embrulha muito bem para que não entre nenhum arzinho aí nele, porque ele vai secar e a validade dele vai diminuir. Assim que todos estiverem embalados, não se esqueça de colocar a sua tagzinha nele e deixar ele mais bonitinho. Ele serve também para você dar de lembrancinha em festas de aniversário, então você pode colocar lacinhos e outros enfeites para ele ficar mais bonitinho, tanto para festa de aniversário como para festas de 15 anos, casamento,
também serve para batizado, enfim, você pode usar a sua criatividade e vender aí da forma que você quiser. E você também pode fazer ele na marmita. Na marmita eu recomendo que você faça aí uma cobertura nele para ele ficar mais atrativo. Você pode vender no seu dia a dia para aquela pessoa que está com aquela vontade de comer um doce, comer um bolinho gostoso, um bolinho de aniversário, mas aí não tem aniversário no final de semana. O que ela vai fazer? Vai pedir um bolo seu porque ela sabe que é delicioso. Então faça isso que você vai vender muito. Sério, gente, tá super em alta, o pessoal tá pedindo muito. Você pode vender acompanhado de brigadeiros, que fica bem bonito, bem atrativo. Para a validade dele é em torno de 4 dias, se bem embalados na geladeira, tá bom? Então você pode ficar tranquila que ele dura aí 4 dias, dá para você fazer uma porrada de fatias para você vender bastante e fica sensacional. Tenho certeza que vocês vão amar muito e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho certeza que vocês vão lucrar muito, então não se esqueça de me ajudar também, se inscrevendo no nosso canal, curtindo esse vídeo e ativando o sininho para sempre receber dicas deliciosas como essa. Não se esqueça de comentar aqui embaixo para a gente fazer juntos o valor de venda desse produto, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, também comenta aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!